sobre fascismo sem discutir o que, o que se soube ontem e hoje, né? Do atentado que foi programado, nem mais nem menos, para matar os comunistas, né? O Lula, o Alckmin, como vocês sabem, sempre foi comunista, né? E o Xandão, que também é um comunista de carteirinha, né? É, e o plano era de matar os três, né? Tem duas questões. Isso levaria a aula inteira. Sem a mínima dúvida, tem assunto para a aula inteira. Mas como nós não podemos deixar de dar aula sobre religião e fascismo, então nós vamos ser rápidos nessa discussão. Isso tem duas coisas importantes para se destacar. O primeiro é o grau de organização e de porosidade que tem o movimento fascista no Brasil, né? Não é coisa de um maluco ou outro, né? A gente está acostumado a ver o Bolsonaro como fascista, o Malafaia como fascista, mas é muito maior do que isso, né? A, a presença do vice-presidente e o convite para a reunião na casa dele é prova evidente de que você tem toda uma articulação fascista no Brasil que está viva e funcionando, que está viva e funcionando. Esse fato aconteceu um pouco por lá para trás, mas o tempo inteiro a gente está tendo manifestações de um golpe fascista no Brasil, né? Lembre-se do acampamento em frente ao Exército, né? Capitaneado e protegido exatamente pelos militares que estão envolvidos agora. Lembra do Kid Preto, né? Que é uma organização que está fortemente contaminada por fascistas, né? Lembra do incêndio de carros e etc. Fundamentalmente, lembrem do 8 de janeiro, né? Que foi a manifestação que foi, e agora nós tivemos conhecimento tardio de uma tentativa de assassinato fascista. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção, né? Agora, a segunda coisa que eu já devo ter falado aqui, que uma das características da liderança fascista é a burrice. Acho que já falei isso, né? Já falei em outro momento que é fundamental que toda vez que o fascismo se organiza, a liderança fascista, ela é sempre estúpida, né? Ela é sempre burra. Agora, burrice como essa desse atentado é, é a superação da burrice fascista, né? Os caras dedicaram R$ 100.000, dedicaram um arsenal de guerra, né? Para não atirar em ninguém, o que eles queriam era envenenar, né? E não conseguiram absolutamente nada. A cena mais patética foi um dos, eh, dos, eh, dos bandidos que ameaçaram o atentado, ter que procurar um táxi, depois ter que ir a pé, porque não tinha táxi, não tinha jeito dele ir lá para perto da casa do, do Xandão, né? É, olha, nós devemos muito à burrice fascista do nosso governo. Lembram do grupo dos 300 que virou tinta?
né? Lembra do atentado que eles fizeram ao STF, que foi de fogos de artifício e berrando palavra de ordem com fogo de artifício? Todas as tentativas de atentado que houve, todas as tentativas de tomar o poder que houve, foram de um primarismo, de uma burrice, de uma infantilidade impressionante. Se você for percorrer a história do fascismo, Hitler, Mussolini, Franco, Salazar e quem mais interessar possa, você sempre vai ter um líder fascista estúpido no comando. Por que que o Bolsonaro perdeu? Porque os líderes fascistas, eles são idiotas e eles reúnem em torno de si gente extremamente competente. Você pega o Hitler, para dar o melhor exemplo, ele se juntou com Himmler, né? E ele se juntou com o ministro de comunicação e propaganda, que foram extremamente competentes. Boa parte do que aconteceu com o fascismo se deve ao Himmler, não ao Hitler, né? O Himmler, por exemplo, criou a SS. O Himmler, por exemplo, inventou o Holocausto, daí por diante. E o Bolsonaro? O Bolsonaro seguiu a cartilha direitinho. Ele também se reuniu com pessoas extremamente competentes. Moro, né? Aquele ministro da Saúde antes do Pazuello, que eu nunca lembro o nome, tinha várias pessoas competentes auxiliando o governo do fascismo. Só que, só que tem uma diferença. O Bolsonaro fica com inveja e aí manda o cara embora. Né? O Moro é muito competente, o Moro foi muito competente para auxiliar todo o processo do fascismo. Ele tinha, inclusive, rede internacional com a CID, etc. Ele começa a crescer, o Bolsonaro manda embora. Né? O ministro da Saúde também começou a crescer, o Bolsonaro manda embora e põe no lugar o Pazuello, e o Pazuello declara qual é a função dele como ministro da Saúde. Ele manda, eu obedeço. E aí ele vai se livrando das pessoas inteligentes e fica um estúpido cercado de estúpidos, né? E outra vez, esse atentado que veio à tona hoje, ele é uma demonstração inequívoca da estupidez do fascismo brasileiro. Ainda bem, porque se eles fossem um pouquinho inteligente, eles tinham ganhado o poder e nós estaríamos com mais 4 anos de fascismo no poder, né? Agora, enterraram a anistia, né? Eles enterraram a anistia com as providências que eles tomaram, ninguém mais vai conseguir pensar em anistia, pensar em garantir elegibilidade, etc. Esses atentados todos, essas providências todas, também não deixaram de ser um tiro no pé. Também não deixaram de ser uma forma de jogar a criança junto com a água do banho. Agora não vai dar mais para pensar em anistia. E agora eu estava conversando com a Tereza que a prisão dessa corja está ficando mais perto. Se não se não o próprio Bolsonaro, pelo menos a corja que acompanhou nesse atentado, né? É isso. Não podia deixar de comentar isso, de discutir isso. Agora nós podemos entrar no nosso tema, que é a questão da religião e do fascismo, né?
O que que aconteceu comigo? O que que aconteceu comigo? Aconteceu que eu, nos meus estudos sobre fascismo, entrei em contato com Fábio Pi, que é um pesquisador, sobre fascismo e que escreveu um livro que chama Cristofascismo, onde ele faz todo um processo, de denúncia da ligação da religião com o fascismo. E ao ler o livro, eu, cientista é um xereta profissional, lá vou eu olhar a Bíblia para saber o que que tinha na Bíblia, ou o que que foi interpretado na Bíblia, ou o que foi modificado, né, pelas leituras dos fascistas, daí por diante, fui ler a Bíblia. Eu já tinha lido quando eu era garoto, que eu estudava num colégio de padre, já tinha lido a Bíblia inteira, voltei a ler a Bíblia inteira, e aí eu tomei um susto. Aí eu fiquei espantado, porque tudo que é característica principal do fascismo, estava lá, estava na Bíblia. É, Aí eu não me conformei com isso, li de novo, depois li de novo, depois li de novo, e aí eu fiz um checklist das principais características do fascismo, pegando toda a literatura. E toda não, pegando a literatura que eu tinha acesso, toda a literatura sobre fascismo, eu não tenho vida, eh, nem se eu começasse com 18 anos. Mas eu peguei a literatura do fascismo, fiz um checklist e fui para a Bíblia ver o que estava acontecendo. E o meu susto e o meu espanto foi que todas as características do fascismo estavam presentes na Bíblia. É, ok, essa é a questão. Então, não se trata de uma posição, política, não se trata eh, de uma tomada de posição com relação à religião, não se trata de uma crítica à Bíblia ou à religião. Se trata de uma investigação. Eu simplesmente investiguei o que estava escrito na Bíblia. Qual Bíblia? Tem gente que diz que a Bíblia é uma farsa. Tem gente que diz que a Bíblia é um plágio. Tem gente que diz que a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Tem gente que diz que a Bíblia é uma invenção dos cardeais. A qual Bíblia, qual Bíblia que eu vou ler? Qual Bíblia que serviu para essa investigação? A pergunta é difícil, a resposta é fácil. Nenhuma delas. Eu me afastei propositalmente de qualquer interpretação da Bíblia e trabalhei com os dados objetivos que eu estava lendo. Eu tenho formação behaviorista, não sei se vocês sabem, e a questão central do behaviorismo é a objetividade, né? É o sujeito não se comprometer com os dados que ele observa. Ressuscitei minha história, behaviorista, e fiz absoluta questão de não interpretar nada, de não tomar posição nenhuma, de simplesmente observar e relatar o que eu observei. Ah, mas naquela época, essas coisas eram assim. É preciso levar tudo isso é verdade, tudo isso é discutível, mas não me interessou absolutamente. Se lá estava escrito que Deus
matou uma nação inteira, o que está escrito lá é que matou uma nação inteira. Se está escrito lá que Deus destruiu Somorra e Gomorra, Samoa e Gomorra, então está escrito que destruiu. Eu não interpretei nada, não investiguei sobre nada, etc. O que mostra o livro para mim, Teresa, o que está nesse livro, a Bíblia protofascista, é uma investigação do conteúdo escrito na Bíblia, com absoluta obsessão de não fazer interpretações, de não fazer proselitismo, de não fazer política, daí por diante. E é isso um pouco que eu quero passar para vocês. Vamos olhar algumas características do fascismo, que inclusive já foram feitas aqui, já foram analisadas aqui. Palingênese. O que é a palingênese? É uma saudade do que não houve. É a invenção de um passado mítico para o qual nós devemos voltar. O melhor exemplo, o exemplo mais bem acabado da palingenética, da palingênese, é o Hitler, né? É o nazismo alemão. Se inventou o ariano, que era um povo superior, que sucumbiu a maior parte na Atlântida, quando a Atlântida afundou, e que precisa ser recuperada a grandeza do povo alemão. Na Itália, era recuperar o Império Italiano, é, sempre momentos onde nós fomos felizes e precisamos ter de volta. O, o, o Trump, claramente, a bandeira dele é América grande outra vez, né? É preciso recuperar a grandeza da América, que nesse passado nós éramos felizes e agora somos infelizes, né? Bolsonaro falou várias e várias vezes em recuperar o período da ditadura militar, onde todos nós éramos felizes, onde o Brasil cresceu profundamente, onde se tornou uma liderança mundial, etc, etc, etc. Em todos eles, vocês estão vendo a mesma coisa. Vocês estão vendo a invenção de um passado que não é e que deve ser recuperado, né? É saudades de um passado que não houve. É uma boa definição de paleogenética. E na Bíblia, né? Povo amado de Deus, um povo que deve recuperar a dignidade, um povo que é escolhido, que cai em desgraça, é recuperado, que surge das cinzas para ocupar o lugar de um povo superior. É tipicamente paleogenético. Outra manifestação claramente paleogenética da Bíblia é Noé, e a Arca de Noé, né? Eu fiz um mundo feliz, com homens felizes, e os homens destruíram o mundo e destruíram a felicidade, então eu vou refazer o mundo feliz que eu tinha feito antigamente, né? De novo, é a ideia de um retorno a um passado místico que, eh, que precisa ser reconquistado, que precisa ser recuperado. São vários os outros exemplos de paleogenética na Bíblia, mas eu vou, me bastar com esses aqui. Uma outra questão do fascismo. Um povo superior e o povo inferior, né? Os hebreus.
né? Eram para Deus um povo superior e os outros eram povos inferiores. Conforme Deus vai avançando no proselitismo e ganhando mais adeptos, você começa a ter uma divisão na Bíblia entre os puros, os retos e os ímpios. Os ímpios eram os que não acreditavam nesse Deus. Os ímpios, portanto, deveriam ser assassinados, deveriam ser eliminados, assim como os judeus deveriam ser eliminados na Alemanha de Hitler. Quer dizer, quem não é a raça superior ou deve ser escravizada ou deve ser eliminada, né? E o que Deus fazia com os ímpios, Deus fazia com os impuros, era simplesmente matá-los. E a ordem dele era muito clara: matem os homens, as mulheres e as crianças. Os animais vocês podem pegar para vocês, mas matem homens, mulheres e crianças nos ímpios. E vários e vários e vários assassinatos coletivos foram cometidos contra os não crentes, né? Essa é uma outra característica importante do fascismo que vai estar reproduzida na Bíblia, né? Uma terceira característica do fascismo, o ultranacionalismo, né? Mosley, na Inglaterra, a Grã-Bretanha em primeiro lugar. Trump nos Estados Unidos, American First Again, América Grande de novo. Bolsonaro, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Na Bíblia, o que você tem? Você tem Abrão, Deus vira para Abrão e diz: Farei de ti uma grande nação. Aí aparece um menino, não se sabe de onde, ele diz para o menino: vai fazer uma grande nação. E para Jacó ele diz: não tenha medo de descer ao Egito, porque farei de você uma grande nação. A invenção de uma grande nação é sempre seguida por muita violência, tal e qual acontece no fascismo, né? Você tem o exemplo claro do Holocausto, né? E você sempre tem um processo de ritualização nessa busca do ultranacionalismo, né? O passo de ganso do Hitler é um bom exemplo dessa ritualização, né? Na Bíblia, se escolhia o carneiro que ia ser oferecido em sacrifício pelo tipo de pelugem. Se ele tivesse listras desse jeito, não podia, se tivesse listas do outro, podia, e o tempo todo você tem um processo de, eh, de ritualização desse ultranacionalismo, né? É, é, Bolsonaro faz do ultranacionalismo uma das principais bandeiras, e o Trump, que agora desgraçadamente venceu a eleição, ele quer expulsar os imigrantes. Quem não cai fora vai morrer, para manter a América grande outra vez e a América para os americanos, né? Mais uma característica, a invenção do inimigo, né?
Hitler para judeus, imigrantes para Mussolini, os petralhas para Bolsonaro, sempre são inimigos que são absolutamente inventados, né? Eu acho que já disse aqui que Hitler teve que fabricar judeu, porque não tinha judeu suficiente para ele poder matar, castigar, colocar em campo de concentração, daí por diante. Ele criou um time, uma equipe de engenheiros médicos, etc., para fazer as medidas para poder saber se o cara tinha herança judia ou não, e estabeleceu uma regrinha: se você tem pai e mãe alemães, você é um alemão. Se você tem pai alemão e mãe alemã, mais os avós tem algum judeu no caminho, você ainda é um alemão. Agora, se você quando chega no avô e os avós são judeus, então você também é judeu. Então você também vai pro Holocausto daí por diante, né? Toda essa relação da invenção do inimigo, ela vai claramente se manifestar na Bíblia, né? O exemplo mais claro disso é na Gênesis, em Moisés conversando com os faraós, com o faraó, né? Moisés vem com a proposta de libertação dos hebreus e o faraó concorda. Aí Deus, palavras, entre aspas, palavras da Bíblia, Deus endurece o coração do faraó para que ele negue e solta a primeira praga. Aí o faraó cede outra vez. Aí lá vai Deus endurecer o coração do faraó para que ele continue mantendo a posição de ter os escravos hebreus. Em todas as pragas existe a tentativa do faraó de ceder, né? E em todas as pragas, Deus insiste em manter o inimigo. Ele precisava do inimigo. Ele precisava do inimigo para poder cumprir sua missão, entre aspas, de eleger um povo e de tornar esse povo preferido, né? Então, aí você começa de novo a ter os ímpios, os impuros, né, como grandes inimigos que devem ser destruídos, né? Davi quer casar com a filha do rei para se tornar rei, e aí o rei pede para ele 200 prepúcios dos inimigos, dos ímpios. Ele vai, não, pediu 100 prepúcios, e ele vai e traz 200, né? E aí ele casa com a filha do rei e acaba se transformando em rei também. Em todo lugar que você tem fascismo, você tem a invenção do inimigo. Em Bolsonaro, claramente, você tem os comunistas, né? Num momento em que não há nenhum sinal, nenhuma evidência de nenhum movimento comunista atuante no Brasil. O único partido que se chama de comunista é o PCdoB, que faz parte da Partido Comunista do Brasil, que faz parte do governo, que não defende comunismo faz muito tempo, daí por diante. No entanto, o Bolsonaro cria
os inimigos como se fossem comunistas. Agora, nesse atentado que a gente soube hoje, era para matar comunistas, né? Para matar o Fernandão, o Xandão, que é comunista, o Alckmin, que é comunista, e o Lula, que é comunista. Vocês já pensaram no Alckmin, no Lula e no Xandão como comunistas? Não. Ele inventou essa relação e essa relação se manteve agora nesse atentado que a gente soube agora, embora ele tenha sido anterior, né? Ele inventa um inimigo e depois o combate com todas as suas forças. Lembram do comício que ele fazia nas eleições? Ele pegava, imitava uma arma, às vezes com a, esqueci o nome daquilo que segura a câmera. Ah, outras vezes com a mão mesmo. A ideia de fazer arminha, ele chegou O inclusive. tripé, Né? Oi? tripé, né, de arma. Isso, o tripé. Ele usava o tripé da Câmara para matar todos os petralhas, porque os petralhas são comunistas. Ele disse, no início, quando ainda era deputado, que o erro da Revolução de 64 foi não ter matado pelo menos 30.000 pessoas. Ah, vai matar inocente não faz mal, mas se tivesse matado as 30.000 pessoas, o Brasil não estaria sendo ameaçado pelos comunistas de hoje, né? Outra vez, você tem na Bíblia a invenção dos ímpios, né? A inversão, a transformação dos descrentes, a transformação de quem não acreditava nesse Deus em inimigo que deve ser eliminado, né? Mais uma questão, o governo de um homem só. Aparece mais de 150 vezes no Velho Testamento a, a frase: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor do céu e da terra. Você tem que obedecer este Deus, você não pode se desligar dele e obedecer outros deuses. Ele é o único. Ele é o único tirano que governa todo o seu reino. E quem se digna a duvidar do poder divino é eliminado ou retirado da possibilidade de governar, etc., né? Deus, ele era o único governador, era ele sozinho que reinava no Velho Testamento, né? Com o fascismo foi a mesma coisa. Ou o fascismo simplesmente ignora o partido e não tem a relação de partido nenhum, ou se usa do partido, por exemplo, para poder se candidatar. O exemplo do Bolsonaro é bom. Ele já andou por 10, 15 partidos, sei lá eu quantos partidos, não respeitou nenhum deles, usou o partido para se eleger e não tem nenhum vínculo com nenhum programa partidário. Ele reinou literalmente sozinho. Hitler também tinha um partido de início, o Partido Socialista Alemão, e quando ele assume o poder, ele abandona as relações partidárias, né? E começa a ter um governo de um homem só.
Hitler era o único homem governando a Alemanha, Mussolini, o único órgão, é, é, o único tirano da Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha. Onde quer que o fascismo tenha tomado o poder, você tem a relação de um governo de homem só. E com Deus também. Deus o tempo todo se coloca e se impõe como um um governo de um homem só. Não? É preciso, talvez, lembrar de Abrão, né? Que Deus diz: olha, como prova da tua fidelidade a mim, você vai matar o teu filho. E Abrão vai matar o filho. E o anjo Gabriel aparece no último momento e troca o filho por um carneiro, porque Abrão ia obedecer a Deus e ia matar o próprio filho, o único filho que ele tinha. Bom, a questão da violência, né? Mussolini, 400 mil mortos, Holocausto, 6 milhões de mortos, é, Portugal, vários assassinatos e muita tortura. Franco tem uma frase lapidar: Viva el, abajo el conocimiento, viva la muerte. A ideia da morte como forma de estabelecer o governo, como forma de governar, é característica do fascismo. Uma das faces principais que a morte toma no fascismo é a eugenia. Qual que é a ideia de eugenia? Os fracos têm que morrer para que a espécie se fortaleça. O que que o Bolsonaro fez com a vacina? Exatamente um processo de eugenia. Que morram os mais fracos para que a espécie se fortaleça. A vacina enfraquece a espécie e, portanto, não devemos ter vacina, né? Um filme muito importante chama The Hunters. Um fascista oferece amendoim para um garoto e a mãe fala, não, ele não pode comer amendoim porque ele tem alergia. Se ele comer amendoim, ele vai passar mal e pode morrer. Aí o fascista vira para a mãe e fala, a senhora está fazendo a coisa errada. A senhora devia deixar ele comer amendoim, porque se ele não come, ele é frágil e vai tornar a espécie mais frágil. É preciso que ele morra para que a espécie se torne mais forte, né? Deus pratica eugenia várias vezes. O exemplo mais grosseiro da eugenia é Sodoma e Gomorra. Ele destrói toda a cidade porque a cidade não estava se comportando moralmente como ele tinha ordenado, né? E vários exemplos são assim, né? Por exemplo, Deus matou por afogamento todos os habitantes da terra, porque os habitantes, no episódio do Noé, porque os habitantes da terra não estavam obedecendo às suas ordens, realizando o que ele tinha pensado, imaginado para o seu reino, não é? Bom, o racismo. O racismo é filho, é irmão do fascismo. Toda vez que você encontra fascismo, você encontra racismo, né? Os principais atores que inventaram a raça, inventaram o conceito de raça, como Gobineau, por exemplo, vão buscar na Bíblia o melhor exemplo.
de início do racismo. O episódio é dos três filhos de Noé. Noé, quando chega na Terra, ele se embebeda e cai de bêbado e nu, e um dos filhos, Amã, vê o pai nu, ri do pai nu e vai chamar os irmãos. Quando Noé sabe que, um dos filhos deles o viu nu e ironizou, satirizou isso, ele diz o seguinte: eu vou soltar uma praga. Os teus dois irmãos me respeitaram, não me olharam, e você me olhou e riu. Então você vai ser o povo que vai ser o criador de um reino que vai ser escravizado. Qual que era esse reino? A África. Eram três filhos, um na Ásia, um na América e outro na África. O filho da África tinha a maldição de ser escravizado. Por paradoxal que pareça, e há erros de interpretação quanto a isso, Amã não era negro, era branco, mas ele foi destinado a governar a África. E a questão da mulher, né? Misoginia é também uma marca fundamental do fascismo, né? O Mussolini costumava dizer, é, se você ama seu marido, se você vota com ele. Se você não vota com ele, é porque você não o ama. Também dizia que a mulher tem, que a beleza da mulher consistia em ancas largas para poder gerar mais filhos, para poder gerar mais italianos, e que gerar filhos e limpar a casa era a tarefa que a mulher podia fazer na Revolução Fascista, não é? Tem uma historinha na Bíblia que fala muito de como toda a Bíblia é marcada por misoginismo. Por exemplo, quando você estupra uma mulher, você tem que casar com ela. Se você não quer casar com ela, você paga um dinheiro grande para o pai. E então, o estupro, se você quiser casar com alguém que não gosta de você, você estupra, que daí você é obrigado a casar com ela. E tem uma historinha horrível que um indivíduo recebeu um casal de, de forasteiros e o casal pediu para morar, para dormir no estábulo. E o cara disse: Não, minha casa é grande. Em vez de dormir no estábulo, venha dormir aqui na minha casa. Eles aceitaram, foram dormir na casa do fulano. E aí aparece um grupo de bandidos que querem o velho que estava dormindo lá. Ele sai e fala pro grupo: Não façam isso com o meu hóspede. Não façam essa maldade. Eu faço o seguinte: eu entrego a minha filha e ele entrega a mulher dele para vocês se divertirem a noite inteira e aí você deixa meu hóspede em paz. Dito e feito, entregaram as duas mulheres para o bando, dormiram. Quando chega de manhã, o fulano vai procurar a mulher dele e a mulher dele está morta por tantos sofrimentos, por tanta violência que sofreu durante a noite inteira. Ele pega, põe a mulher dentro, em cima do cavalo, leva para casa, esquarteja a mulher e entrega um pedaço para cada um dos bandidos que a mataram. Tá bom assim?
Tá bom? Assim como forma de tratamento da mulher, tanto na Bíblia na, quanto no fascismo, o que você tem é uma forte misoginia, né? O estupro permitido e facilitado na Bíblia, o estupro oficializado no Japão e na Alemanha para aumentar o número de alemães e de japoneses. Então, os soldados alemães tinham como obrigação de trabalho ir para essas casas e estuprar duas, três, quatro mulheres por dia para aumentar o número de alemães e para poder favorecer o impedimento do o crescimento do fascismo, o crescimento dos alemães, dos japoneses, daí por diante. Mussolini também pedia filhos. Se você tivesse um filho, você ganhava uma grana, dois filhos, você ganhava o dobro, três filhos, você ganhava o dobro, porque precisava de muito italianinho que virasse fascista e que mantivesse o Mussolini no poder, né? Bom, só para deixar claro, o Novo Testamento não é fascista. Tudo que eu estou falando aqui do fascismo é do Velho Testamento. Quando você tinha inimigos, descrentes, os ímpios, Deus manda matar. Quando você tinha descrentes no Novo Testamento, Jesus pede para oferecer a outra face, né? Deus fazia absoluta questão de reinar só, eh, Jesus Cristo pega 12 apóstolos e dá para eles todo o poder de gestão e de direção e de fazer milagres e etc. Então, é brutal a diferença. Quanto ao fascismo, é brutal a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento. Parece dois livros que não têm ligação um com o outro. É impressionante como o Jesus Cristo, o Deus que Jesus apresenta, é o oposto do Deus do Velho Testamento. Bom, ok. E depois da Bíblia. Depois da Bíblia, você teve, por exemplo, a Inquisição, que era um modelo de ação de justiça, de violência tipicamente fascista. Depois você teve Pio XII, que já foi chamado num livro maravilhoso de o Papa de Hitler. O Pio XII, ele fez duas coisas que eu gosto de lembrar. A primeira, ele destrói um partido cristão na Alemanha, porque o partido cristão fazia oposição a Hitler. Então, para que Hitler pudesse governar mais sossegado, ele vai e destrói, ele, Papa, destrói o partido cristão na Alemanha. Não sei se vocês, sem dúvida, sabem que teve uma colônia muito grande de alemães fugidos, alemães nazistas fugidos da condenação na Alemanha, que vieram passar no Brasil, parar no Brasil. O sujeito para vir para o Brasil, ele precisava mudar de nome, porque se ele permanecesse o mesmo nome, o Tribunal de Nuremberg poderia encontrá-lo e condená-lo à morte. Então ele tinha que aparecer com outro nome. Como é que ele fazia para como é que esses alemães nazistas fugitivos de Nuremberg, como é que eles faziam para mudar de nome? Eles passavam no Vaticano. O Pio XII dava um nome falso para eles e eles vinham para o Brasil. Vocês sabem perfeitamente que Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda hoje tem uma forte composição de grupos organizados fascistas com base
com base naquela época, né? Você teve, então, o Papa Pio XII. Você tem hoje no Brasil Malafaia, né? Que é a pura expressão do fascismo. Sabe o que que Malafaia falou quando teve o atentado, né? Quando aquele maluco que chama Vanderlei, que sacanagem o cara chamar Vanderlei, ele chama Rodrigo Vanderlei. eh, Espero que ninguém tenha confundido comigo. Mas, é claro que ninguém confundiu, mas quando o tal do Vanderlei foi atirar bomba e quando tentou matar o Xandão e matar mais gente no, no STF, sabe o que que o Malafaia falou? A culpa é do Alexandre de Moraes. Ele é que é culpado pela tentativa de assassinato que fizeram com ele. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada no significado disso. Dá uma olhada no grau de envolvimento fascista que o Malafaia tem. E você pode pegar todas as declarações do Malafaia durante todo o tempo, onde você vai ter um forte empenho do fascismo. Tomem cuidado para não achar que todo evangélico é fascista. Não, não é. Você tem evangélicos, inclusive, que se organizaram na campanha do Lula. Você tem evangélicos de esquerda lutando. Tá sem áudio. Derlei, você fez alguma coisa. Espera aí que eu posso abrir aqui. Eu posso abrir o áudio dele aqui. Ué, não estou conseguindo. Acho que Lanusa, tenta abrir o áudio de Vanderlei, fazer um favor, porque eu não estou conseguindo. Acho que eu passei para você o roster. Tenta abrir, fazer um favor. Deixa eu ver. Ah, pronto. Ah, Eu não. posso pedir para ele abrir, mas eu não consigo abrir, sabe? Eu consigo só. É, Pronto, a agora gente foi. teve. Ah, então tá, Ó, foi. então você tem um grupo evangélico organizado que é francamente fascista, né? A, muitas vezes o Malafaia tem sido porta-voz do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro fraqueja um pouco, ele xinga o Bolsonaro porque não está sendo filho da puta o suficiente, né? A gente já fez isso algumas vezes. Então, estou citando apenas três ou quatro momentos, mas o que eu quero ressaltar é que existe, ainda hoje, uma ala, um setor da igreja, da religião, que permanece fiel aos cânones fascistas e que são, portanto, força auxiliar importante no desenvolvimento do fascismo no mundo inteiro. Lembram que o Trump apareceu com uma Bíblia embaixo do braço, né? De novo, esse livro que a Teresa vai fazer o favor de mostrar de novo. Esse livro ele é uma, uma análise da Bíblia enquanto proto-fascista, e ele não atinge o fascismo da igreja hoje. É preciso ler outras coisas, entre elas o livro Cristofascismo do Fábio Pi, que dá uma boa visão sobre o fascismo no Brasil de hoje. Era essa a minha aula de hoje, aberto para perguntas.